E amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Eu sou grato a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite. Já fazia um bom tempo que não subia no púlpito, no santo púlpito da Igreja do Senhor, pois estava de mudança de outro ministério, de outra denominação. Peço que os irmãos abram suas Bíblias, por gentileza. Salmos 121. Salmo bastante conhecido. Vamos ler alguns versículos. Antes de falar aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, na vida da minha família, eu quero primeiramente compartilhar a palavra de Deus com os amados irmãos. Salmos 121, versículo 1. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: levanto meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem. Não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel. Versículo 5. O Eterno é o teu protetor diuturno, como sombra que te guarda. Ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele protegerá a tua vida. Versículo 8, para encerrar. Estarás sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo o sempre. Quantos dizem amém? Amém. Meus irmãos, antes de trazer uma reflexão sobre o que a gente acabara de ler, eu quero aqui falar em poucas palavras o que Deus fez na vida da minha família. E a gente é muito grato ao Senhor. Mesmo sem merecermos, a gente vê as misericórdias dele sendo derramadas dia após dia, como o próprio texto diz, diuturnamente, e a gente vê as suas bênçãos e misericórdias sobre as nossas vidas. Existem milagres que a gente consegue contemplar, e existem milagres que a gente não consegue ver. Eles são invisíveis aos olhos carnais, aos olhos naturais. Mas o que Deus fez na vida do meu filho, Pedro Gabriel, de apenas 4 meses de idade, foi algo que deixou a gente marcado durante esses dias que antecederam o dia de hoje. E eu acho que os irmãos que estão nos grupos da igreja, muitos que estão aqui com certeza, compartilharam um pouco da nossa dor e do nosso sofrimento, pois ele foi acometido de uma bronquiolite aguda, viral. A gente não sabia o que era, a gente suspeitava pelo muito cansaço que ele apresentava. Isso foi numa quinta-feira. A gente foi na quarta-feira para o pediatra, a gente levou, fez uma consulta de rotina. Quando foi na quarta-feira à noite, voltamos para casa, e na quinta-feira ele já começou a apresentar alguns sintomas de gripe, e a gente começou a ficar preocupado, mas sempre descansando no Senhor. Amém? E o quadro se agravou na sexta-feira, quando a irmã cuida dele mandou um vídeo para a gente, mostrando a respiração dele, que estava muito ofegante, onde as costelas dele entravam para dentro do tórax, né? Naquela tentativa de puxar o ar. E ali eu já entendi que algo de grave estava acontecendo, né? E a gente, como pai, a gente se preocupa, o que é natural, né? Mas, como eu falei, confiando sempre no Senhor, porque a gente sabe que aquele que descansa em Deus, ainda que venham as tribulações e os problemas da vida, Deus, ele sempre estará no controle, né? E aconteceu, irmãos, a gente levou ele na sexta-feira à noite para o hospital, e ao dar entrada ali no hospital, na madrugada já o transferiram para a UTI. E desde a sexta-feira ele ficou internado na UTI, onde ali ele passou 13 dias. E os médicos diziam: a gente vai internar por precaução, para a gente poder já ir combatendo o vírus. E a minha esposa perguntava: mas vocês não vão dar nenhum tipo de remédio para ele? E as enfermeiras e os médicos diziam: mãe, pai, infelizmente o remédio é lavagem nasal, nebulização e VNI. Para quem não sabe, VNI é ventilação não invasiva, que é uma máscara que se coloca no rosto do bebê para que ele possa respirar de forma não agravante, para que o pulmãozinho dele, que já estava cansado, não sentisse tanto cansaço.
E ali a gente olhava aquela cena e a gente ficava desesperado. E elas diziam: olha, o pico da doença vai ser em torno de 3 a 4 dias. E a gente vai ter que esperar ele passar pelo pico da enfermidade. E ela falando isso, a gente já começou a se preocupar, porque não tinha chegado nem o pico, a parte mais terrível daquele vírus. E ele já estava naquela situação. E aí foi quando a gente começou a mobilizar os irmãos, os familiares, os amigos e toda a igreja do Senhor. E a gente pedia por socorro, primeiro do céu e segundo dos irmãos que estão na luta conosco. E assim Deus fez um milagre. A minha esposa, da segunda-feira para terça, ela estava com ele, minha irmã que está aí, ela veio a convite nosso, fui buscar ela em Vitória agora à tarde. Ela estava lá com ela e ela disse que ele literalmente morreu nos braços dela. Eu não sei dizer como é que foi isso, eu não estava lá presente e ela não quis relatar como foi a cena a mim na manhã da terça-feira. Ela só veio me dizer o ocorrido, era umas 3 e pouca da tarde da terça-feira, mas ela disse: filho, eu vi ele morto nos meus braços. E eu entrei em desespero. E quando ela disse isso, eu entendi que o que a gente estava enfrentando era mais sério do que a gente imaginava. Porque não era uma simples gripe. Não era uma simples gripe. A gente acha que o resfriado a gente vem, trata com remédio ali e cura, mas a bronquiolite viral, ela é um vírus que até então não tem medicação para combater. E como os médicos falaram, tem que passar o período da curva, a gente tem que esperar o seu filho passar por este tempo, em torno de 3 a 4 dias. E assim aconteceu. E quando ela viu a cena, ela começou a desesperar-se. A minha irmã que está aqui, ela pode confirmar. E ela disse que literalmente ele estava esmorecido. Colocava para um lado, ele não estava respirando. Colocava para o outro, ele tombava a cabecinha. E ali vieram vários médicos, por volta de 5 ou 6 médicos, mais 3 ou 4 enfermeiros. E foi aquele batalhão em cima de Pedro, que aí está. E tudo aquilo para tentar reverter aquele quadro tenebroso. Mas eu estava em casa, era madrugada, eu estava sem dormir dizendo: Deus, eu sei que a vida é tua, eu tenho plena consciência disso, mas se o Senhor quiser poupar a vida do meu filho, eu te entregar, porque eu não tenho nada na minha vida a não ser a minha família. E se o Senhor me colocou para administrar e para cuidar deles, eu sei que o Senhor vai cuidar daquela situação. Eu não entendo hoje, Senhor. Isso eu conversando com ele. Eu não entendo hoje, Senhor, mas eu sei que é uma finalidade. E assim foi. E começaram a clamar, começaram a orar. Eu da minha casa, sem saber da situação, elas no hospital, a igreja clamando, os pastores também. Pastor Júnior, pastor Manuel sempre me perguntando. E eu sempre dando atualização do quadro de saúde dele. E para a honra e glória do Senhor, naquele mesmo dia, isso foi por volta das 3 ou 4 da manhã, naquele mesmo dia, não era 10 horas ainda, Pedrinho já estava rindo, já estava dando barulhadas, aleluia, e ele já estava voltando a ser a criança que ele sempre foi, alegre e sorridente. Então daquele dia por diante eu sabia que Deus tinha feito milagre, amém? Então eu fico feliz, por quê? Porque primeiramente Deus, segundo as orações de toda a igreja. Porque quando a igreja ela se une com um propósito de orar, interceder a Deus pela vida de alguém, ou por algo na vida de alguém, pode ter certeza que o céu ele vai se mover. Aleluia. E foi assim que aconteceu. Então, naquela terça-feira, quando ele teve essa melhora, e aí eu fui trabalhar no outro dia, eu vim dormir porque no outro dia eu tinha que trabalhar. Quando eu acabei minha rotina ali do Recife, eu passei no hospital, por volta das 7, 8 horas, e eu já vi ele brincando, sorridente, e desse dia em diante, Pedro nunca mais teve uma recaída. E aqui eu estou contando para vocês esse testemunho e dizer a vocês: não foi fácil, foi difícil, foi muito aflito, foi perturbador a situação e as cenas que a gente viu. Mas eu sabia que Deus estava no controle. Todo mundo dizia uma só coisa: Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. E eu quero dizer para você nessa noite que talvez entrou aqui sem esperança ou com algum problema na sua vida, porque problemas todos nós temos. Todo mundo tem problema nessa vida. Estamos um corpo que ainda não foi transformado. Por isso temos problemas. Mas deixa eu dizer para você nessa noite,
está no controle. Então, irmãos, eu quero agradecer a Deus primeiramente, aos nossos pastores, Júnior, pastor Manuel Leite, às suas respectivas esposas, a toda a igreja que juntos intercederam, levantando clamor de dia, de tarde, de manhã, de madrugada, não importa o horário, o que importa é que você se lembrou de Pedro e Gabriel em suas orações, e por menor que elas sejam, Deus lá do céu, Ele escutou, e aqui é a prova de que Ele realmente escutou. Alice, por favor, Alice, vem aqui na frente, por gentileza, pastor, me permita, fica aqui, querido, vira para a igreja, por favor. Aqui está, irmãos, a resposta das nossas orações. Aleluia. Aplauda esse Deus porque Ele merece. Aleluia. Está aqui, irmãos, com toda a saúde e vigor. Obrigado, querido. Com toda a saúde e vigor. Deus, Ele fez um milagre naquela terça-feira. E desde aquele dia o meu filho estava curado e eu não tinha dúvidas. Amém, meus irmãos? Então aqui eu quero testemunhar isso para vocês. E mais uma vez agradecer de coração. Não tenho palavras, irmão. Pode citar. Obrigado. Não tenho palavras para agradecer à igreja do Senhor pelas orações, porque quando a gente se dispõe, irmãos, a lutar uma luta que não é nossa, o inimigo, ele se levanta com fúria, porque ele sabe que a igreja unida, quando a igreja ela se une com um só propósito, o céu vai se mover. Aleluia. Deus, ele não fica somente sentado, ele se levanta do trono e ele vai agir na causa que a igreja dele está clamando. Amém? Então que nessa noite você tenha essa convicção no seu coração. E qualquer luta que você esteja passando, não se preocupe. Mais uma vez eu digo para você, Deus está no controle. Amém? Deixa eu trazer uma reflexão dessa palavra aqui, que acabamos de ler, conforme o pastor nos autorizou.